Oi, gente. Essa aqui é a última parte a parte 3, né? Da aula 7. A gente vai terminar o conteúdo do capítulo 3 do livro, que a gente faz o estudo lá do produto de um vetor por do número real. Então, vamos ver essa proposição primeiro. Só falta essa proposição e um corolário depois, tá? Então, ela diz o seguinte: se U e V são dois vetores que não são paralelos, então, se alfa U mais beta V é igual ao vetor nulo, então a gente pode concluir que alfa e beta são ambos iguais a zero, tá? Vamos traduzir isso aqui. O que quer dizer? Então, olha só, a hipótese dessa proposição é a seguinte: os vetores U e V não são paralelos. E alfa U, então, mais beta V é igual ao vetor nulo. Então, sobre essas duas hipóteses, se alfa U mais beta V é igual ao vetor nulo, onde U e V são vetores que não são paralelos, a tese, então, que é o que a gente quer provar, é que alfa é igual a zero e beta é igual a zero, tá? Então a gente tem que provar essas duas coisas, alfa igual a zero e beta igual a zero. Eu vou supor um absurdo, uma primeira parte dessa demonstração. Vamos supor que o alfa é diferente de zero, tá? Vamos lá, então. Suponhamos por absurdo que alfa é diferente de zero. Então vamos olhar essa igualdade aqui, vamos manipular ela. Alfa U mais beta V, isso é igual ao vetor nulo, implica que alfa U é menos beta V. Até aqui tranquilo, né? Eu não usei nada. Agora eu vou usar o fato do estar supondo que alfa diferente de zero. Como alfa diferente de zero, eu posso dividir por alfa de ambos os lados, né? Então, vou fazer direto, tá? O U ele pode ser escrito como menos beta V dividido por alfa. Ou ainda, você pode colocar, a gente pode colocar assim, ó. O vetor U é menos beta dividido por alfa vezes V, tá? Olha só, o que isso vai ajudar a gente. Como os vetores U e V não são paralelos, ambos não podem ser vetor nulo. Porque quando a gente definiu lá o paralelismo de vetores, a gente definiu que o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor, tá? Então, por exemplo, se o U fosse o vetor nulo, ele seria paralelo ao vetor V, né? E se o V fosse o vetor nulo, ele seria paralelo ao vetor U. Então, como U e V não são paralelos, segue que, em particular, né, que U é diferente do vetor nulo e V é diferente do vetor nulo. Tá? Vou chamar isso aqui de 1. Não, vou chamar de nada, não. Aí compara essas três coisas que eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Essas três aí. A gente tem dois vetores não nulos e um vetor é múltiplo do outro, né? Ó, esse menos beta dividido por alfa tá fazendo o papel do lambda lá na proposição 3,6. Então a gente tem dois vetores não nulos, tais que um é múltiplo escalar do outro. Então essa proposição nos garante que os vetores U e V são paralelos. Tá?
da proposição 3, 6, que o paralelo a V. Mas isso aqui é um absurdo, porque a gente tem por hipótese que eles não são paralelos. Não tem como dois vetores serem paralelos e não serem paralelos ao mesmo tempo, né? Só ocorre uma das duas coisas. Mas por que eu cheguei nesse absurdo? Porque eu coloquei uma hipótese adicional, ó, que alfa é diferente de zero. Então, isso aqui que eu estou circulando, isso aqui é falso. Se isso é falso, é porque isso aqui é verdadeiro. Tá? Se alfa ser diferente de zero é falso, é porque alfa igual a zero que é verdadeiro. O que é um absurdo. Pois, por hipótese, U não é paralelo a V. Então, portanto, alfa é igual a zero. Então, ó, já sabemos que alfa é igual a zero. Falta ainda mostrar, ó, isso aqui é uma conjunção, tá? Tem que mostrar que o beta igual a zero também é verdadeiro, tá? A gente vai fazer, a gente vem nessa igualdade aqui, ó, substitui o alfa. A gente já sabe que o alfa é igual a zero, né? Então, coloca alfa igual a zero ali e faz as contas, tá? Então, alfa igual... Deixa eu pintar de verde aqui, ó. A gente já chegou na primeira metade. Assim. Então, vamos lá. A gente tem que alfa U mais beta V é igual ao vetor nulo. Isso implica que 0U mais beta V é igual ao vetor nulo. Isso implica 0U é o vetor nulo. Vetor nulo mais beta V é igual ao vetor nulo. Assim, beta V é igual ao vetor nulo. Sempre que você tem uma igualdade desse tipo, múltiplo de um vetor sendo igual ao vetor nulo, é porque ou o número é zero, ou o seu vetor é igual ao vetor nulo, né? A gente já sabe, né, que o vetor nulo, o vetor V não pode ser o vetor nulo. Tá? A gente já sabe que isso aqui é falso. Então, beta tem que ser zero, tá? Isso implica que beta é igual a zero. Que é a única coisa que faltava provar, né? Certo? Então, sempre que você tiver uma expressão desse tipo, com U e V não nulos, é porque os números, os coeficientes, são iguais a zero. Você pode igualar eles a zero, tá? Cuidado que você só pode concluir isso quando U e V, se você já souber de antemão que eles não são paralelos, tá? Se eles forem paralelos, você não pode concluir nada, ok? Último corolário da aula de hoje, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Ele vai... É o resultado que é imediato da última proposição, tá? Diz o seguinte, ó. Suponha que U e V são dois vetores não paralelos. E também que alfa U mais beta V é igual a um gama U mais delta V, tá? Alfa, beta e gama e delta são números reais, tá? Quaisquer. Se vale essa igualdade, né? Então, alfa e gama são iguais, tá? Ou seja, os coeficientes que multiplicam U são iguais. E os coeficientes que multiplicam V são iguais. O que acontece? Só adiantando um pouco aí do que a gente vai estudar mais para frente aí. Quando a gente tem dois vetores, uma expressão desse tipo, alfa U mais beta V, onde U e V são vetores, alfa e beta são números reais,
Nós dizemos que uma expressão desse tipo é uma combinação linear de U e V, tá? Nesse corolário, nós temos duas combinações lineares de U e V. Gama U mais delta V. São duas combinações lineares de U e V. O que esse corolário nos diz é que se essas combinações são iguais, tá? Onde U e V são vetores não paralelos, basicamente esse corolário diz que as combinações lineares são únicas, tá? Ou seja, isso aqui obrigatoriamente nos diz que alfa é igual a gama e beta é igual a delta, ok? E assim, utilizando a última proposição, tá? Essa aqui, ó, vai ficar fácil a gente concluir, tá? Por quê? Vamos lá. Ó, a hipótese aqui desse corolário é a seguinte. U e V são dois vetores não paralelos e alfa U mais beta V é igual a gama U mais delta V. A tese é o quê? Alfa é igual a gama e beta é igual a delta. Bom, vamos lá então. A ideia basicamente é manipular essas duas combinações lineares aí, tá? Note que. Então vamos lá. Alfa U mais beta V é igual a gama U mais delta V. O que eu vou fazer é igualar ao vetor nulo, né? Ou seja, passar toda essa expressão para um lado só da igualdade, igualar ao vetor, que é a mesma coisa igualar, falar que eu estou igualando ao vetor nulo, e depois a gente vai colocar em evidência, tá? As parcelas que deu para fazer isso. Então, ó, vai ficar assim. Então fica alfa U mais beta V menos gama U menos delta V. Isso é igual ao vetor nulo. Tá? Aí faltou um. Agora, olha só. Nessa parcela tem U. Nessa parcela tem U. Nessa parcela aqui tem o V. E nessa tem o V também. Então, vou colocar o U e o V em evidência. Tá? Então, ó, vai ficar alfa menos gama U mais. Agora, vou colocar o V em evidência. Beta menos delta V. Isso é igual ao vetor nulo. Agora, olha essa expressão aqui. Isso que tá entre parênteses aqui, ó. Essas duas coisas que eu vou pintar de rosa são dois números reais, tá? Esquece que uma é a soma, a outra são duas diferenças. Enxerga tudo como um número. É um número real. Então, número real vezes U mais o número real vezes V, isso é igual ao vetor nulo. A gente sabe por hipótese que os vetores U e V não são paralelos. Então, eu volto aqui na proposição anterior. Ó. Eu tenho dois vetores não paralelos e uma combinação deles que resulta no vetor nulo. Então, por essa proposição, a gente pode concluir que os coeficientes e os números reais, né, são aqueles o que está dentro dos parênteses, né, que eu pintei de rosa lá, são ambos iguais a zero, tá? Então aqui a gente vai aplicar a proposição 310. Proposição 310 implica que alfa menos gama é igual a zero e beta menos delta é igual a zero. Assim, esse alfa menos gama está fazendo o papel do alfa lá na proposição 310 e o beta menos gama está fazendo o papel do beta lá na proposição 310. Isso aqui implica. Então, ó, se alfa menos gama é igual a zero, é porque alfa é igual a gama. Se beta menos delta é igual a zero, é porque beta é igual a delta. Tá? Que é o que nós queríamos, né? Ó. Alfa igual a gama, beta igual a delta.
Certo? Bom, pessoal, ó. Portanto, a aula de hoje, vocês terem em mente essa proposição, tá? Dois vetores, quando são paralelos, dois vetores são paralelos, é porque um é múltiplo do outro, tá? Então, isso é a proposição mais importante da aula de hoje, tá? Certo? Porque foi a partir dela que a gente fez todos os outros resultados, né? A gente aplicou ela em várias proposições e vários exercícios. Ok? Bom, gente, até a próxima aula. Até mais.